Muito bem, o nosso assunto agora é teatro. Temos o prazer de receber em nossos estúdios Beto Magnani, agora presencialmente. Fizemos um contato outro dia via telefone, né? O Beto estava lá em São Paulo aguardando a situação das manifestações para conseguir vir a Santa Cruz. Já está aqui e a gente conversa sobre Pança, um espetáculo teatral com Beto Magnani, em cartaz na FASC, a Faculdade de Administração e Direito aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, um monólogo com o Beto Magnani, e é sobre isso que a gente fala a partir de agora. Boa tarde, Beto, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, ouvintes da Alternativa. Tamo junto. Prazer, agora presencialmente. É isso aí. E boa tarde pro Chico também, acompanhando aqui. Chico Mariano, da Cultura. Beleza, tá Chico. Na produção junto comigo aqui do espetáculo. Seja bem-vindo também a 104 FM. Tudo bem, Chico? Opa, tudo bem. Beleza. Ô Beto, Pança, espetáculo que você já montou em São Paulo, foi antes da pandemia? Quando você foi antes da pandemia. Eu estreiei espetáculo em 2018 em São Paulo. Fala um pouquinho do texto, quando ele estreou lá, fala pra gente. Ele estreou no Teatro de Arena, em São Paulo, histórico Teatro de Arena. Sim. Lá do... Inclusive é muito louco, porque é onde meu pai foi velado, em São Paulo. Caramba. E eu me apresentei um ano depois no palco ali, Sim. No mesmo palco. Estreiei no Teatro de Arena, depois eu fiz uma temporada no Rio de Janeiro, no Teatro Glaucio Rocha, lá no Rio, depois voltei para São Paulo e fiz uma outra temporada no Centro Cultural São Paulo, Sim. No Vergueiro ali. E quando eu estava saindo por turnê para viajar, entrou a pandemia, aí a gente parou, né? E agora estou retomando, depois de todo esse tempo, estou reestreando aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Depois dessa temporada aqui, eu vou estrear em São Paulo, mais uma temporada em São Paulo, e vou continuar viajando ano que vem com ela, né? E com outras que eu estou montando, é um pequeno repertório aí. Pança, o nome da peça faz referência ao personagem do clássico da literatura mundial, faz. Do Miguel de Cervantes, Dom Quixote, mas é um ponto de partida. Isso, é um pano de fundo. É um pano de fundo. Fala pra gente um pouquinho. A gente aproveita essa relação do Dom Quixote com o Sancho Panza, que é uma relação submissa, né? O Sancho Panza, no personagem do Miguel de Cervantes, ele é o que mais acredita e idolatra o seu chefe, o Dom Quixote, e acredita nos sonhos, os devaneios do Dom Quixote, né? Acredita e ajuda, né? Sabe que ele está viajando. Perfeito. Tem essa... Ele alimenta, desacreditando. Exato. Ele alimenta, mas ele sabe, ele tem consciência de quem é o chefe. Sim. E a gente brinca com isso, com essas relações que existem em qualquer lugar, em qualquer empresa, que é a relação de chefe e subordinado, né? Chefe e empregado, assim. Sim. Como é que funciona. E ela chega num lugar que parece autoajuda mesmo. Que a gente está falando da vida, das coisas que a gente tem que... meu pai tinha uma frase muito boa, que era assim... As pessoas são essas que estão aí. São com elas que a gente que a gente tem que lidar. Não tem jeito, não vai mudar. Ótima frase. Então, como é que funcionam as relações na vida, assim, tanto com o seu chefe como com os pares, os parceiros. Então ela acaba tendo toques, nuances que eu considero quase uma autoajuda. Autoajuda, hoje quando a gente fala autoajuda parece que é um sentido ruim, né? Claro. No bom sentido, assim, que são toques mesmo legais, assim, que vale a pena a gente refletir. Fala hoje em dia em autoajuda, o pessoal já associa a papo de coach. Então a coisa ficou meio desgarçada, mas não é nesse sentido. E a autoajuda está um pouco misturada hoje em dia com treinamento de empresa, com aquela coisa meio motivacional. Não é isso. Não é nesse sentido. Eu acho que é um pouco da reflexão pessoal, individual mesmo, de cada um com a vida, sabe? De como lidar com as suas escolhas. E a gente conversava, Beto, em outra oportunidade, sobre o autor do texto. E há uma relação também aí... com você, com seu pai, com o pai do autor do texto. Sim. Fala um pouquinho do que envolve também o texto é do Léo Lama. Sim. Que é filho do Plínio Marcos, que era muito amigo do meu pai. Plínio Marcos é um dramaturgo. Ele é considerado aí ele e o Nelson Rodrigues, os grandes dramaturgos da época também. Deles, de pós-ditadura, ditadura, enfim, eles estavam... O Plínio e o Nelson eram dois representantes fortes aí do teatro brasileiro. E o Léo Lama é filho do Plínio, e a gente tem uma amizade desde criança, assim, a gente se conhece, um ia na casa do outro, e em vários momentos da vida a gente trabalhou junto, até que veio esse espetáculo.
E ele escreveu para mim. Ele escreveu para eu fazer. Foi sobre encomenda, entre aspas? Foi, mais ou menos. Eu liguei para ele e falei, Plínio, olha, Léo, você tem alguma coisa que eu tô pensando nisso? Sim. Ele falou, eu tenho um aqui que tá na cabeça, mas se você for fazer, eu termino, me dá uma semana. Aí ele terminou e acabou sendo a montagem. A ideia é toda dele. Você lançou uma... essa tema, o mote, nada. Veio dele, veio dele. Ele tá escrevendo uma nova para eu e o Tubinho fazer. Bacana. Chama, por enquanto, Caminhoneiros do Apocalipse. Um drama, com certeza. Não, é uma brincadeira com essa história. Não, mas tem a ver com o poder, com o que aconteceu esses dias. Com o poder do caminhoneiro de parar o país. Olha só, super atual o tema. E você e o Tubinho. Eu e o Tubinho. O texto está sendo preparado, é isso? Tá escrevendo ainda. Ele teve que parar, aí a gente já ia fazer, mas... Sim. Aliás, você citou o Tubinho, vamos dar uma volta na entrevista e daqui a pouquinho a gente retorna para o tema da peça Pança, em cartaz na FASC. Vamos falar um pouquinho do Beto, da carreira, trajetória. Você participou do teatro, do circo do Tubinho, também um artista, se considera também um artista circense. Conta um pouquinho desse momento aí da sua carreira, como é que foi e essa sua trajetória. O Tubinho também, que é um artista que se reinventou, né? Eu vi agora que ele tá bombando de novo no YouTube com o canal dele, passou por Praça é Nossa, eu não sei se ele tá na TV em algum programa, fez aí temporadas em Santa Cruz de muito sucesso. Fala dessa parte circense também da sua carreira. O Tubinho, inclusive, tá escrevendo também pra Praça, tá lá fazendo. Então, eu conheci o Tubinho, o Zeca, né? Sim. Zeca é o ator, claro. O Tubinho é o personagem, né? Meu irmão Zeca, o Tubinho. Aqui em Santa Cruz. Ele estava com o circo aqui, eu fui assistir. E no dia seguinte, aí eu vim com o espetáculo que eu fazia com meu pai. E o pessoal do circo foi assistir, que eu fiz aqui em Santa Cruz. Acabou o espetáculo, ele chegou para mim e falou, você não quer fazer uma comigo lá? Sim. Aí eu, tremendo, fui. Porque eu não estou acostumado com essa coisa de ensaiar no dia, que tem muito no circo, né? E acabei viajando 1 ano e meio com ele. Viajei, comprei um trailer. E eu vou te falar que mudou muita coisa nessa história com o meu ofício, com a minha carreira, assim, eu considero antes do Tubinho e depois do Tubinho. É mesmo? Em relação ao prazer, a questão do ofício do ator ali, porque o Tubinho tem... hoje você faz um delegado, no espetáculo de amanhã você é um padre, depois de amanhã você é o galã, cobrador de aluguel, o bandido, o vilão. Então cada dia é um personagem diferente, e essa história com a criação, de você acordar cedo e preparar o personagem que você vai fazer à noite, essa brincadeira essa coisa de brincar de ser o outro, que é do ator, e caiu muita ficha durante o Tubinho. Sim. Foi muito importante para mim e fez muita diferença. Esse encontro com o circo. Sim. E eu considero eu falo que eu sou do circo. E devemos ter, portanto, este reencontro num texto que está sendo elaborado aí, Beto Maiani e Tubinho nos palcos. Tubinho, só que aí não vai ser no circo, o Tubinho que vai para São Paulo fazendo teatro. Vai pro teatro, legal. Já fazendo teatro. Ô Beto, se tornar ator no seu caso, foi inevitável ou não? Olha, eu digo, claro, a influência foi toda do meu pai. Sim. Quando criança, eu ia muito, acompanhava ele muito ao teatro. Eu tinha sonhos, ele trabalhava com um menino que tinha 12, 13 anos e eu tinha 10. Caramba. E era uma criança, meu sonho era ser aquele menino, entendeu? Que estava no palco ali. E eu comecei e não parei mais. Mas hoje, eu digo que o fato do meu pai ser ator não é um detalhe porque é fundamental. Sim. Mas é quase que só um detalhe no sentido que eu tracei o meu caminho e... É artístico diferente do dele, inclusive. E eu não me vejo fazendo outra coisa, independentemente de ser filho de artista ou não. Mas lá no começo, com certeza, quem me aproximou foi ele. E com muito orgulho eu sigo esse legado. Você teve experiências na TV, no teatro, cinema. Um ator tem que estar aberto para tudo, ou você se define como um artista de uma dessas mídias?
qual que você se sente mais à vontade para expressar a sua arte? Olha, meu pai também tinha um pouco disso. Eu acho que o teatro, a gente tem um domínio maior no sentido que a gente é a nossa lojinha, né? Ele é ali o teatro é do ator no sentido do domínio da obra, né? Do espetáculo. Mas a TV e o cinema é uma delícia. Na TV e no cinema, o ator, a gente é só uma parte de todo o processo. Claro. Porque ali é tudo industrial, mas é uma delícia. Eu adoro fazer TV. Adoro. Eu não faço por N motivos aí. Sim. Que eu já fiz, né? Sim. Em uma época. Estou voltando a fazer. Tô aí conversando pro ano que vem. Série, novela, filme, porque eu quero retomar esse lado, sim, porque eu adoro. Sim. Na TV, relembra aí, você começou cedo enquanto ator, tanto nos palcos como na TV também. Você fez alguns personagens, eu não sei se é o termo que o seu ator gosta, um ator mirim, né? Eu não sei se... Ator é ator, né? Criança ou adulto, mas enfim. Mas você fez papéis desde bastante pequeno na TV também. É mirim, você pode falar, porque na verdade a gente não sabe muito o que está fazendo ali, né? Como eu sei que eu estou fazendo hoje. Claro. Na verdade ainda tem coisa que eu acho que eu ainda não sei. Nenhum de nós sabemos. Todos. A vida é um eterno aprendizado. Sem dúvida, aí, né? Sem dúvida. Mas sim, eu fiz... Se eu for pensar em começar cedo, eu comecei com meses, né? Porque eu fiz o nenê do último capítulo da primeira versão de Mulheres de Areia. Aliás, isso é sensacional, né? Quando eu me lembro de ver em alguma reportagem contando essa história, relembrando Mulheres de Areia, primeira versão. Meu pai fazia essa novela. O Humberto Maine fazia qual personagem na novela? Ele fazia o Zé Augusto, que é o... eu não lembro exatamente, mas era o Zé Augusto. Sim, Humberto Maine era o Zé Augusto na primeira versão de Mulheres de Areia. E você era o bebê... Que nasci no último capítulo, filho da Maria Isabel de Lisandra, que é a irmã mais velha da minha mãe, com o Antônio Fagundes. Caramba, uma baita família. Precisava de um nenê lá. O Betinho já falou, tá aqui. Pegaram eu lá. É isso. E queimou. A TV Tupi pegou fogo, queimou o último capítulo. Não tem esse registro? Não tem esse registro. Caramba. Já procurei pra caramba aí. E depois eu fiz algumas coisas com 11, 12 anos de idade na TV Cultura, no SBT. Fiz As Pupilas do Seu Reitor. Muito marcante essa novela, né? Também de época, né? Também. Foi uma das incursões do SBT na dramaturgia. Sim. Depois não se firmou muito, mas essa novela marcou demais. Né? E eram novelas clássicas. Eles fizeram Éramos Seis, As Pupilas, era a direção do Newton Travesso. Sim. Que estava no SBT. E aí, mas depois parei. Eu fiz muito pouco depois, assim, TV. Fiz um pouco de cinema. Mas estou trabalhando para voltar, sim. Eu gosto. Mas o teatro é o teatro, né? Eu nunca parei de fazer teatro. Eu tenho minha companhia em São Paulo e eu posso dizer que eu vivo disso. A companhia, fala um pouquinho sobre esse trabalho, inclusive. Vocês têm um espaço fixo onde montam algumas peças, além dos espetáculos que viajam. Fala um pouquinho da companhia. Sim, a gente tem uma sede em São Paulo. Entendi. que é lá na Luz, em frente à Sala São Paulo, lá ali no bairro da Luz, que a companhia chama Sede Luz do Pessoal do Faroeste, a Companhia Pessoal do Faroeste. É um espaço cultural, a gente está há 20 anos lá. Sim. E com trabalhos, com repertório. E com ações sociais ali, inclusive na pandemia teve distribuição no teatro de cestas básicas, assim, mais de 30 mil cestas básicas foram distribuídas a partir do teatro. A gente recebeu doação de vários lugares para montar essas cestas e sempre teve uma ação da companhia ali com um entorno que é próximo à Cracolândia, inclusive com projetos sociais na Cracolândia. Teve um projeto de braços abertos, a gente fez um documentário com os usuários ali, que chama Desheróis, que está aí nos festivais de cinema, e o repertório da companhia todo acontece nesse espaço lá. A gente sai também, a gente viaja muito com o Sesc e tal, mas acontece nesse espaço. E lá, inclusive, a gente tem um esquema que eu vou fazer aqui também, que é o Pague Quanto Quiser, que a entrada lá é gratuita e as pessoas no final do espetáculo pagam, recebem envelope e paga se quiser, por quanto puder, se não quiser não paga. Sim. E tem essa
essa democratização. O ator escolhe o papel ou é o papel que escolhe o ator? Eu sei que parece até um pouco filosofia de boteco isso. Não, acho que no fim, no fim o que vale também é o ganha-pão, é o ofício. Sim, sim. Mas eu digo no sentido de que como equilibrar convicções, visão de mundo, opção estética com a questão comercial, que é importante, o ofício, o ganha-pão do ator, em poder abrir mão ou ter que escolher determinado papel. Isso para você foi um problema, é um problema, ou o que vier mata no peito e vai para cima? São dois caminhos diferentes, né? Por exemplo, o Pance eu escolhi, conversei com... Foi todo um trabalho que a gente fez junto. Escolhi não, foi conversado e eu gostei do papel e resolvi fazer, enfim. Mas quando você é convidado para outros espetáculos de terceiros ou TV, tudo, geralmente já te convidam para um papel específico. E aí começa a criação, a partir do momento que você encontra um personagem, você começa a emprestar um pouco de você e ele um pouco para você também, né? Porque as coisas vão criando junto. Então, são escolhas. Agora, a gente citou o circo aqui, por exemplo. O mais legal do circo é que o circo ele é descomprometido em relação ao engajamento, né? Sim. Ele é comprometido com fazer rir e fazer chorar. Claro. E isso nunca foi um problema, porque a brincadeira vem antes. O papel interessante, o papel... E o comercial... O teatro comercial, que depende da bilheteria e ingresso, realmente, ele exige, às vezes, que... A gente não pode, às vezes, ir para uns caminhos que não vendem, né? Claro. Mas existem caminhos que vendem interessantes. E o teatro comercial tá aí, é para acontecer. E eu faço também, já fiz bastante. Fiz muito teatrão aí comercial. Eu já trabalhei com o Paulo N7 Bruno, numa comediona comercial. Paulo Goulart e N7 Bruno, fiquei 5 anos com eles. Numa comediona fantástica, assim, que era uma bobagem, mas era uma delícia fazer, e vivendo da bilheteria. Quando você não tem o comercial, você passa a depender de patrocinador, de verba e verbas públicas, aquelas coisas que a gente... Você falou que o ator empresta um pouco pro personagem e também recebe. Eu vi já faz um bom tempo, e tem esse filme, um documentário disponível, não sei se na Netflix, uma dessas plataformas aí, sobre o Jim Carrey, mostrando os bastidores de um filme que ele fez sobre o Andy Kaufman, um humorista, escritor muito famoso nos Estados Unidos, em que ele basicamente ficou por 3 ou 4 meses encarnado como o Andy Kaufman. Então ele não sai do personagem de jeito nenhum. Problema das pessoas que estavam à volta dele, porque o Andy Kaufman era super temperamental. Então Jim Carrey ficou durante os meses no set, dando esporro em todo mundo, não saía do personagem durante 4, 5 meses. É um certo exagero, eu imagino, uma peculiaridade do ator. Como é que pra você é isso? E eu já ouvi entrevista de ator que diz o seguinte, ligou, tô dentro, acabou, tô fora, já não tem, não carrega nada, nenhum peso do personagem. Pra você é de boa? Depende do texto, do personagem, como é que é? Eu acho assim, o que ele fez ali vale como um exercício. Certo. Né? Uma brincadeira, que todo mundo entendeu que é brincadeira, porque se ele for pra padaria se era no set, ok, mas se ele for pra padaria desse jeito, o pessoal vai achar meio maluco ali. E as pessoas compreendem. Eu acho que sim, a experiência, exercícios para você acessar sensações que o personagem pede, é interessante, mas é muito matemático. As pessoas acham que o artista é tudo inspiração. A inspiração exige trabalho, não é só inspiração, sabe? Você tem que estudar, escolher, são criações assim, cada momento de um texto ou de uma cena. E com método, né? Tem método, existem caminhos a seguir de linguagem, então são escolhas, e aí passa a ser um trabalho intelectual também, no sentido de você escolher como aquele personagem vai dizer uma frase, por exemplo. Não é uma inspiração, o que vier veio, não. A gente escolhe a entonação, o sentido, junto com direção, com tudo. Então, assim... Uma vez eu li uma frase legal também, se eu posso estar errado na fonte, seria da Bibi Ferreira, que ela dizia que começava a construir o personagem pelo pé.
Exato, então... O método dela. Começava do jeito de andar, e aí ia construindo a dimensão psíquica. Exato, que é o brincar de ser outro. Até eu proponho um exercício aí para os ouvintes. A hora que levantar e for dar uns passos, experimenta pisar de um jeitinho diferente com o pé, aproveitando a Bibi Ferreira. Sim. Você só muda a direção do pé ou apoia o pé onde você não está acostumado, você vai ver que muda todo o corpo. Sim. Você começa a andar diferente, muda todo o seu jeito de andar, só de você mudar um pouquinho a posição ali. Então é um lugar da criação, porque é brincar de ser o outro. Então isso é tanto físico de fora para dentro, claro, quanto de dentro para fora, de que outro é esse, né? Como é que ele anda, como é que ele, assim, e as palavras, né? Dominar, assim, aquilo que um ator diz e que todo mundo diz, são imagens. Então, quando a gente conversa, quando eu estou te contando uma coisa, eu estou te descrevendo imagens. Sim. Então a gente tem que ter domínio, isso que são as construções das imagens que você está trazendo à tona para aquele espetáculo, para aquela obra, né? Sim. É complicado, não é simples não, velho. 13 horas mais 52 minutos. Beto Manhani, ator, conosco ao vivo neste Giro de Notícias especial de sexta-feira, divulgando o espetáculo Pança em cartaz na FASC. Já a gente vai dizer como é que você pode adquirir o ingresso ou até ganhar o ingresso, sim. As sessões, até domingo em cartaz na FASC, imperdível. Mais uma das atrações para esse final de semana, repleto de opções aqui para Santa Cruz. E que bom, o teatro, né? Muitas vezes ficamos fora dos circuitos teatrais, temos desta vez a oportunidade de assistir esse espetáculo que já foi montado em São Paulo, no Rio de Janeiro, é isso, né? Isso. E agora em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso. Mas antes de voltarmos à peça, não tem como não falar do seu pai, do grande Humberto Manhani, um ícone para Santa Cruz do Rio Pardo. Seu pai sempre fez questão de levar Santa Cruz para onde ele fosse. Sim. Já tem, todo mundo, o Santa Cruzense sabe da história, inclusive de colocar alguma pitada de Santa Cruz do Rio Pardo nos textos de novela, dava algum jeitinho de trazer alguma referência aqui da cidade, se mostrar muito bairrista, no bom sentido, né? Sim, de levar as questões de Santa Cruz aí para os palcos, para as telas, enfim. Você entende que o caminho inverso, ele é na mesma proporção? Santa Cruz do Rio Pardo trata com o mesmo carinho a memória, o legado do seu pai, com o qual ele tratava Santa Cruz do Rio Pardo para fora das nossas fronteiras? Eu acho que sim, né? É muito carinho. Assim, eu sinto até hoje esse legado quando eu vou conversar com as pessoas e eu sinto esse carinho por ele. Sim. Quase que eu pego carona, né? Porque eu percebo às vezes que não é comigo. Que o negócio não é comigo. Bom. Às vezes até eu atrapalho, assim, falando, porra, velho. Sim. Mas é um carinho muito gostoso de ver que ele recebia e que eu recebo pela tabela. E é fruto disso mesmo, dessa história, desse apego dele com a cidade, sempre. Quando ele dava entrevista, quando ele escrevia as coisas para um programa, tem um texto de um programa, de uma peça de teatro, que ele fala, no final ele fala assim: dedico esse trabalho a Santa Cruz do Rio, dedico a Santa Cruz do Rio Pardo a quem eu devolvo esse trabalho. Incrível, né? Porque foi um trabalho que ele fazia um caipira no interior. Então todo o material que ele usou, ele tinha na mão já aqui na história da infância dele. Então ele trouxe esse termo de que estava devolvendo esse trabalho a Santa Cruz. E ele sempre colocava mesmo. Às vezes ele era até vetado lá, porque falava, você está fazendo propaganda, que ele falava Barrica. Sim. Vou lá no Barrica tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja, no bar do Mauro, não sei onde, no Zequinha, da churrascaria. Churrascaria do Zequinha. E aí o pessoal falava, não pode, não, às vezes iam perguntar o que era. Não, amigo meu, né? Sim, claro. Davam. E você teve a experiência de dividir o palco com ele? Tive. Em várias oportunidades? Foi numa única peça? Como é que foi? A gente já dividiu umas 3 ou 4 peças grandes, foram 2. Sim. Em momentos diferentes. Um era bem mais novo, morava com ele ainda, e depois de velho a gente também montou uma outra peça. Atrapalha essa dinâmica de pai e filho e colegas de cena? Não. Eu acho que você deve saber muito bem isso, porque no rádio também tem a intimidade do estúdio. Claro, né? Claro. De parceiros, e no teatro tem
O pessoal costuma dizer que a intimidade, não existe nada como a intimidade de uma sala de ensaio e você trocar um palco. Assim como banda também, banda de música que você toca junto. Sim. Essa cumplicidade dos músicos, dos atores, dos radialistas, de todo mundo, das pessoas que trabalham junto em qualquer empresa, ela existia entre eu e meu pai, e ela se descolava um pouco da relação pai e filho. Era uma intimidade muito gostosa. Sim. De dois amigos mesmo. Eu tive essa sorte de ser muito amigo do meu pai. Que bom. Beto Magnani, Pança em cartaz na FASC. Como a gente consegue... o Beto emocionado, evidentemente. A gente vai, inclusive, convidar você, ouvinte, para acompanhar o espetáculo Pança em cartaz na FASC. Um dos caminhos, né, Beto, é fazer compra lá no São Sebastião. Tá valendo ainda, né? Tá valendo. R$20 em compra no São Sebastião, você ganha o ingresso. E o ingresso está sendo distribuído aí no comércio também, em algumas lojas. Os lojistas estão comprando para os funcionários. Sim. E na hora, também, se você não conseguiu o seu ingresso, pode ir direto. Lá na FASC. Lá na FASC. Que fica aqui na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, pessoal, pertinho da Codezan, né? Pertinho da Codezan. Todo mundo sabe onde fica a FASC. Isso. Tá. Vai estar... Quanto que vai estar? Acho que é 20 também. Eu não tenho certeza. Na portaria também. Na portaria também. Tá. E nós teremos hoje é sexta-feira, né? Isso. Sessões, são 2 sessões por dia, confirmado? 2 por dia, domingo uma só. Tá, então, hoje, sexta-feira, gente, tem a primeira sessão às 7 da noite e a segunda às 9 horas da noite. Amanhã, sábado, sessão também às 19 e às 21. E no domingo, sessão única às 19 horas. Repetindo, hoje, sexta-feira, 2 sessões, 19 e 21 horas. Amanhã, no sábado, também 2 sessões, 19 e 21 horas. No domingo, sessão única do espetáculo Pança com Beto Magnani na FASC, aqui em Santa Cruz, 19 horas no domingo. Você pode, repito, ganhar um ingresso fazendo sua compra no São Sebastião. A cada R$20 leva o ingresso. E pode chegar na portaria também lá. Comprar o ingresso lá na portaria. Muito bem. E tem 50 minutos só, viu? É bastante divertido. Tá. Fala um pouquinho do espetáculo. É drama, comédia? O que é? A gente chama de tragicomédia. Uma tragicomédia. Tragicomédia. Sim. Esse seria o termo dramaturgo e técnico do texto. Mas porque ele trata de um assunto... o velho seria cômico se não fosse trágico, seria trágico se não fosse cômico. Ou seja, é a vida, né? É a vida. A vida é tragicômica. E tem 50 minutos, durante a peça eu preparo uma comida lá, com um lanche. Sim. E enquanto eu conto para as pessoas como funciona a maior economia do planeta, qual é o negócio que gera 10 vezes mais dinheiro e faturamento do que a Apple, por exemplo. É um negócio... Como de uma das vinhetas aí, o negócio é bom. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Uma dos spots que a gente está divulgando é justamente esse trecho. O negócio é bom, mas não é para qualquer um. A peça tem frases ótimas, maravilhosas, assim, que bate... É uma atrás da outra. Eu adoro esses toques de vida que a peça dá. Sabe? Questão da produção de um espetáculo como esse. Eu sei que a gente vocês tiveram, né, algumas dificuldades por questão de logística no meio dessa produção. Houve até mesmo os bloqueios aí que dificultaram a ida e vinda atual. Mas é um espetáculo, como é que em termos de cenário, iluminação, é algo mais minimalista? Ele é bem intimista, é bem simplesinho. Tá, assim. Simplesinho não, simplesinho... Propositalmente. Propositalmente, exatamente. Ele é simples no sentido de... Ele é um espetáculo para viajar e a estética dele, ela é minimalista mesmo. Eu tenho no palco uma mala, uma mesa, umas luminárias que rola. E é bem interessante, inclusive, esse espaço cênico, assim. E ele é narrativo, né? Eu vou ali... Claro. Depende de mim mesmo. É isso. Reforçando o convite, espetáculo Pança em cartaz na FASC em Santa Cruz do Rio Pardo, nesta sexta-feira, 2 sessões às 19 e 21 horas, amanhã sábado, 2 sessões às 19 e 21 horas, domingo, 1 sessão às 19. Você pode comprar na portaria, na entrada da FASC, ou até passar o telefone da FASC, qualquer dúvida, alguém tiver aí, tem aqui, é o 3372-8026, 3372-8026. E para quem fizer compras no São Sebastião, a cada R$20 em compra, pede ali pro pessoal e já leva o ingresso para conferir o espetáculo Pança, imperdível, teatro de alta qualidade, por que não dizer, você nasceu em Santa Cruz, São Paulo?
Ou nenhuma das cidades? Não, eu nasci em São Paulo. Mas é filho da terra aqui mas também. Eu sou daqui, eu passei a minha vida inteira Então é daqui, filho da terra ainda. É isso. Mas não fala pra ninguém, que eu falo pra todo mundo aqui, que eu nasci aqui, eu minto. É pra você eu falo. Ah, entendi. Estamos quebrando. Você fala, eu sou lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Claro. Pra todo mundo fala que eu sou de Santa Cruz. Mas se eu falar aqui, a pessoa também não. Mas só você tá sabendo, então. Então, eu e a grande ouvintes da rádio. Mas é interessante você comentar isso. Eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, fui fazer faculdade de gastronomia. E aí eu falava para todo mundo, todos os amigos eram de São Paulo, né? Falava, eu sou lá do interior, Santa Cruz do Rio Pardo, porque os caras nunca tinham visto um bicho vivo. Né? Então você tá ali fazendo pato, galinha, o porco. Para os caras, o bicho nasceu na gôndola do supermercado. Então eu pagava de agroboy. Olha, eu sou do interior, lá a gente faz isso. Também aqui eu não fazia nada, eu também não tinha contato nenhum com os animais do sítio. Mas eu falo, eu sou de Santa Cruz, pô, deixa comigo aqui, eu entendo, garoto do interior. A gente leva o nome com orgulho de Santa Cruz. Às vezes meio de maneira meio mais na garganta lá, né, para meio mas levamos o nome de Santa Cruz. A gente gosta, aqui é o quintal da minha casa. É isso. Sou de Santa Cruz do Rio Pardo, pô. É isso. Ô Beto, espaço final, se você quiser agradecer talvez algum apoio, alguma marca, empresa, se quiser reforçar o convite para a galera aí para o espetáculo, esse espaço final é seu, meu amigo. Excelente entrevista. Olha, como eu não estou com a lista, eu tenho medo de deixar alguém de fora. Tranquilo. Muitas empresas aqui de Santa Cruz viabilizaram esse espetáculo. E eu estou fazendo para 1.200 alunos, eu ofereci 1.200 ingressos gratuitos para os alunos, estudantes do ensino médio, público e privado. E algumas empresas compraram ingressos para os seus funcionários, porque cada ingresso que uma empresa comprou para um funcionário viabilizou um aluno. E eu agradeço muito essas empresas por viabilizar esse projeto. Eu não vou cometer indelicadeza aqui, que eu estou sem a lista. Parabéns às empresas e elas sabem. Parabéns às empresas, vocês sabem que estão apoiando. E eu vou sim, lá no teatro, eu vou agradecer a cada uma, vai estar tudo direitinho. É isso aí, ó. O nosso grande amigo, ouvinte, Lucas Brito, mandando um abraço para você, já está com os convites, estará lá para prestigiá-lo. Ô, Lucas, você sabe que o Lucas é dramaturgo também, né? Ele tem uma dramaturgo, eu sei que ele é músico, né? Acompanha o som dele. Também. Tem um texto chamado Clarice, que eu li, que ele me deu para ler, muito interessante, bom. Interessante. Legal. Mais uma vertente da nossa audiência qualificada. A Elaine mandando um abraço pro Beto, parabenizando pela entrevista, adorou o papo. O Renatão tá com a gente também aqui. E é isso. Mais algum recado? É isso, acho que é isso. Pança. Eu espero todo mundo lá, hein? Pança. Aliás, foi lá no estúdio, né? Que vocês fizeram essa vinheta do Takeshi lá, né? Ficou bacana. Show de bola. Beto, sucesso, viu? Conte com a 104, que a gente puder colaborar com o seu trabalho aí, de coração. E porque eu sei que isso é muito bom e Santa Cruz merece mais oportunidades como essa de teatro. Isso vale para música, isso vale para cinema, a gente tem que fomentar esse tipo de coisa. 104, uma emissora comunitária, tem mais do que o prazer, eu tenho um dever, inclusive, de abrir esse espaço aqui na nossa programação. Conte com a gente, beleza? Muito obrigado pelo espaço, vocês foram fantásticos. Tamo junto, sucesso. Pança, espetáculo com Beto Magnani, vou repetir, hein, sou chato. Hoje, 2 sessões, 19 e 21 horas. Amanhã, sábado, 2 sessões, 19 e 21 horas. Domingo, uma sessão apenas, 19 horas, na FASC, a Faculdade de Administração e Direito de Santa Cruz. Imperdível. Valeu, Chico. Obrigado pela presença também. Valeu, Beto. Até a próxima. Sucesso. Confirmando a hora certa, 2h04. Rápido intervalo. Voltamos em instantes. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor, 26 litros, vermelho e azul, de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real.